Como é que eu aumento a minha fome por Ele? Com convicção. Esse homem está desesperado porque ele está com uma convicção. Ele está entendendo, se alguma coisa vai sair de bem da minha vida, é agora. Se alguma coisa é para reverter e ser uma reviravolta no meu destino, é agora. Você está entendendo a convicção? Agora, a coisa interessante de tudo isso é que esse homem não enxergava fisicamente, mas ele conseguiu chegar a essa conclusão espiritualmente. Tanto é que a repressão, a repreensão, não foram suficientes para abafar e afogar o ainda mais que estava dentro do seu coração. Ainda mais ele gritava, ainda mais ele expressava: Deus, eu estou precisando, Senhor, agora é meu momento. Alguém poderia dizer, mas ele está indo para Jericó, depois ele vai dar uns 180, ele tem que voltar por Jericó, você pode pegar ele na segunda volta. Eu não vou pagar para ver, eu quero ele agora ele está na minha frente, agora eu tenho a oportunidade, agora é o momento, hoje é o dia da tua salvação, amanhã não é garantido para você. Hoje o Senhor está te chamando, hoje o Senhor está esperando uma resposta. Faz sentido o que eu estou falando? Existe uma urgência no espírito que clama. A palavra de Deus diz lá em Salmos que um abismo chama um outro abismo. O que significa isso? Tem algo no abismo, na profundeza do teu espírito, que quando entra em contato com algo profundo do reino, desperta em você, que às vezes a tua mente não entende, como muitos agora estão sentindo. Tem algo no teu espírito que está começando a mexer, porque tem algo do espírito que está nessa atmosfera. Um abismo chama o outro abismo. O que significa isso? Tem algo dentro de você que você nem sabe conscientemente que existe dentro de você. Existe um buraco dentro do teu ser, que não é status, que não é dinheiro, que não é fama, que não é diplomas na parede, que não é nada dessa terra que vai preencher. Esse é um abismo, e quando esse abismo chega perto de um outro abismo, que é o abismo do reino, a profundidade do reino, algo desperta em você, a tal ponto que você pode sentir à beira do caminho, mas você vai pular e vai começar a gritar: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque algo está sendo desperto no teu espírito. E muitas vezes o Senhor vai fazer propositalmente isso. Ele vai despertar algo no teu espírito, e Ele vai desviar o teu cérebro. Tem gente que fala assim: eu só vou fazer se eu entender. Então o teu cérebro é teu Deus. Eu não ajoelho se eu não entender porquê. Eu não vou para o altar se eu não entender porquê. Eu não vou confessar isso se eu não entender porquê. Eu não vou ofertar e dizimar se eu não entender porquê. Eu não vou dar um passo de orar para cura por alguém se eu não entender porquê. Então você vai vive a tua vida com o teu raciocínio sendo o cérebro de tudo, sendo o Deus de tudo. Porque se o Deus que você serve cabe na tua cabeça, esse Deus não merece tua adoração. O Deus que eu sirvo não cabe na minha cabeça. E se o Deus que eu sirvo não cabe na minha cabeça, vão ter momentos onde não vai fazer sentido, mas vai testificar no espírito. Eu não estou falando de algo que é na tua emoção, eu não estou falando algo que é na tua alma, eu estou falando do teu espírito. Testificará no teu espírito. Faz sentido o que eu estou falando? O Senhor quando o Espírito Santo começa a se mover, algo começa a acontecer no teu espírito, e você vai ficar falando: mas eu não entendo porque eu estou sentindo isso, eu não entendo porque eu estou querendo fazer isso, mas não faz sentido, eu não fui criado dessa maneira, eu não fui ensinado assim, isso aqui não é parte da minha cultura, isso aqui não é parte da maneira como a gente faz as coisas, tradicionalmente isso aqui não faz. Eu sei que não faz sentido, porque ele está tocando o teu espírito, dando um bypass no teu cérebro. Ele está dando um desvio no teu cérebro, porque se ele tentasse ir pelo teu cérebro, o teu cérebro faria com que o mover de Deus pagasse pedágio. Então às vezes te custa a dignidade. Me custou quantas vezes minha dignidade? Eu falo para as pessoas: eu não sei porquê, mas eu tenho que fazer isso. Então, mas por que você vai largar todo esse negócio para interromper a tua faculdade, para começar a seguir esse negão profeta lá de Gana? Não sei, só que sei que eu preciso, cara. E até eu fazer isso, eu não vou conseguir dormir. Até eu fazer isso, eu não vou conseguir ficar em paz comigo mesmo. Então, mas como é que você vai largar todas essas oportunidades que esse profeta está dando para você, de você assumir a igreja dele, você terminar o teu mestrado, de você assumir todas essas oportunidades que eles estão dando para você continuar aqui nesse processo aqui nos Estados Unidos e voltar para o Brasil para fazer o quê?
eu não sei, só sei que eu preciso. Se eu não fizer isso, eu não consigo ficar bem comigo. Tem certas... Daí você vai matando essa voz, de repente a voz some. Não mate a voz do Espírito Santo no teu espírito. Não mate o incômodo do Espírito Santo no teu espírito. Ele está falando aqui, ó, se você tiver os olhos do teu entendimento aberto, algo vai despertar em você uma convicção que ela vai ser expressa através de fome. Abre aí comigo num texto. Deus fala, o Espírito Santo está falando com você? 1 Crônicas 12. Primeira Crônicas 12, versículo 32, diz assim, isso aqui são os guerreiros de Davi. E quando ele chega no texto de 1 Crônicas 12, 32, ele está descrevendo da tribo de Issacar. Quem são os guerreiros de Davi que vieram da tribo de Issacar? Ele fala 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo. Fala comigo, tempo. Sabe, o Senhor tem uma expectativa que você venha discernir os tempos. Esse homem discerniu a oportunidade. Esse homem não conseguia enxergar fisicamente. A multidão conseguia enxergar fisicamente. A multidão não discerniu as oportunidades. Os críticos conseguiam enxergar fisicamente. Eles não discerniram o que estava acontecendo com aquele homem. Os filhos de Issacar são aqueles que têm discernimento dos tempos. Eles têm uma análise daquilo que está acontecendo no âmbito espiritual, não apenas no âmbito físico. Ele diz aqui que todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo, ou o discernimento dos tempos, e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Quando você tem a visão espiritual e você tem o discernimento dos tempos, o resultado daquilo que você enxerga é um plano de ação que racionalmente não vai fazer sentido e só fará sentido para aqueles que têm uma mentalidade espiritual. É por isso que tem coisas que Deus dá para você como mistérios que você compartilha com as pessoas erradas. E quando você compartilha com as pessoas erradas, elas matam a tua fé. E a fé é o combustível que vai te fazer viver o sobrenatural. Então você fica preso no mesmo lugar, recebendo revelação, mas não saindo da posição que você está. Você continua com a revelação, mas à beira do caminho. Porque quando você recebe algo do Espírito, e você discerne aquilo que o Espírito está te mostrando, você vai ter que ter um plano de ação. E o plano de ação vai ter que ser espiritual. Filhos de Issacar eram aqueles que entendiam o que estava acontecendo no Espírito, mas o texto não para aí. Dizia, eles sabiam o que Israel tinha que fazer. Quando você tem o discernimento do Espírito, você vai saber, agora é isso que eu tenho que fazer. E daí você pode perguntar, mas eu vou compartilhar uma pessoa, para quem? Compartilhe para os espirituais. Quem são as pessoas que são espirituais perto de você, que vão discernir as coisas espirituais, que vão entender realmente esse sacrifício faz sentido, realmente esse passo de fé faz sentido, realmente essa consagração faz sentido, realmente esse momento de reclusão faz sentido, realmente todo mundo está avançando, você está recuando, faz sentido, todo mundo está recuando, você está avançando, faz sentido, porque o teu plano de ação é linkado ao teu discernimento espiritual. E você tem que se cercar de pessoas que são espirituais. E as pessoas espirituais vão alimentar a tua fé, porque elas vão acompanhar teu raciocínio. Você vai falar para elas e você vai perguntar, faz sentido? Elas falam, faz sentido. Faça tudo que está no seu coração, que nem aquele soldado que acompanhava Jonatas em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, depois você lê isso em casa, essa semana, lição de casa, beleza, gente? Não faz sentido. A estratégia de guerra de Jonatas não existia espada em Israel. Tinha uma espada com o pai dele, Saul, tinha uma outra espada com Jonatas. Os filisteus tinham todas as armas. A estratégia dele é, eu vou me pôr a mostra aqui. Eles estão num desfiladeiro, num penhasco lá em cima. Se eles falarem, vem pra cá, que a gente vai te ensinar uma lição, é um sinal que Deus está conosco. Ele e o valente que estava junto com ele. E sabe o que esse valente falava? Faça tudo que está no seu coração. A mente carnal falaria, isso é uma missão suicida. Mas ele recebeu algo do Espírito.
ele teve um discernimento espiritual, ele teve um plano de ação espiritual, ele compartilhou para alguém que era espiritual. A pessoa que é espiritual entendeu a estratégia espiritual e alimentou a fé, que é o combustível para você viver o cumprimento da promessa espiritual que você já recebeu. Então muitas vezes você recebe a promessa espiritual, só que você não está compartilhando com as pessoas espirituais. Você vai lá e fala com o teu colega que, pô, deve ser um cara muito gente boa, mas ele é carnal. Eu falo, como assim, cara? Você vai largar tudo isso aqui, cara? Você tá maluco, velho? Mas você vai lá e compartilha com um parente teu que não teve a experiência espiritual que você já teve. Como Paulo diz, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Os filhos de Issacar, eles eram aqueles que discerniam os tempos. Esse dom de discernimento que eles tinham, em 1 Coríntios 12, é um dom que eu diria que é tão importante nós termos nos dias de hoje. É um dom tão valioso. Em tempos das incertezas que nós estamos vivendo, o dom do discernimento é o dom mais precioso. Entrando em 2023, o Senhor falava, você precisa discernir os tempos. Você talvez vai lembrar o que eu vinha falando já do início do ano. Não basta apenas você desenvolver uma opinião acerca do cenário nacional baseado nos analistas políticos que você escuta. São pessoas que podem até se alinhar com muita coisa que você se alinha, mas será que elas têm o Espírito Santo dentro delas? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Então deixa eu perguntar, o que o Espírito Santo fala sobre o que está acontecendo na nossa nação? O que o Espírito Santo fala que está acontecendo com a igreja brasileira? O que o Espírito Santo fala que está acontecendo com a nossa igreja local? O que o Espírito Santo fala que Ele tem para você em 2023? Porque o que Ele tem para você em 2023 não é simplesmente o padrão repetido de 2022. Por que não, Theo? Porque Ele faz coisas novas. Esqueça o que se passou, Isaías 43:18. Viva a novidade de Deus, Isaías 43:19. Esse dom de discernimento é tão valioso em tempos de incertezas, mas a maioria das pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas nas igrejas evangélicas, elas estão tão preocupadas com suas vidas pessoais, que não discernem os tempos. Porque você está perguntando, Deus, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou ter o meu próximo destravar, o meu próximo romper? E Deus quer o teu bem, mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está te dando discernimento, visão espiritual para mais do que só você. Você entendeu que quando Deus prospera uma tribo, todo mundo está na tribo, é próspero junto com a tribo? Quando Deus prospera uma nação, quando Deus salva Israel, todo mundo que é Israel é salvo. Davi olhava para a tribo de Issacar e falava, o que é que Deus está fazendo na nossa nação? Eles não estão pensando, pô, como é que a gente vai se dar bem? Não. Eles estão pensando, o que é que eu tenho que falar para o rei? Rei, o discernimento é esse, a estratégia é essa. O rei que era espiritual entenderia, tá certo, você está pegando uma inteligência espiritual, trazendo uma estratégia espiritual, eu vou junto com vocês e a gente vai à frente nessa estratégia que vocês receberam do Senhor. Deixa eu abrir o texto com você. Abra aí comigo em Lucas 12. Jesus fala isso em Lucas 12:54. Ele fala, quando vocês veem uma nuvem subindo no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sentem o vento soprando do sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim acontece. Olha o 56. Hipócritas, se vocês sabem interpretar os sinais do céu e da terra, como é que não sabem interpretar esta época em que vivemos? O que Jesus está falando? Ele está repreendendo se vocês são especialistas em tudo que é terreno, você é especialista em tudo que é carnal, você é especialista em tudo que diz respeito a esse âmbito físico, você é um ignorante na questão espiritual. É isso que ele está falando. Você sabe meteorologia, você sabe mercado financeiro, você sabe a próxima moda, você sabe a próxima tendência, você sabe a próxima dancinha do TikTok, você sabe de tudo, menos o que eu quero falar com você. Fala, hipócrita. Você olha para o céu, você já bate, você fala, vai chover, não vai chover.
Você já sabe tudo que é a questão de coisas corriqueiras. Sabe, esse cego, ele está à beira do caminho e todo mundo está enxergando só no âmbito físico. Shhh, você está incomodando meu conforto terreno. Shhh, calma. Opa, agora ele está te chamando. Oh, que legal, agora, pô, todo mundo quer ficar perto dele, então é legal que você vai ficar perto dele agora. Só que o cego que não enxergava é o cara que estava mais enxergando na história. Ele começou a entender porque ele não era esse aqui que Jesus descreve no versículo 54 e no versículo 55. Ele não consegue enxergar a nuvem que sobe no ocidente, ele não consegue enxergar o vento que sopra do sul, mas ele consegue interpretar alguma coisa no espírito dele, porque um abismo chama outro abismo. Passou a profundidade do reino perto dele, 200 metros, 300 metros de distância, alguma coisa pulou nele. Ai, filho de Davi, tem misericórdia de mim.